vamos entrar e encontrar nossas cadeiras e dar início a esse tempo de oficina com o Dr. Craig. Nessa sessão nós vamos dar continuidade ao tema de ontem sobre a busca histórica, a busca pelo Jesus histórico. Vamos começar com uma palavra de oração, depois eu passo a palavra para o Dr. Craig. Pai, muito obrigado pelo dom da vida e pela promessa da vida eterna. Obrigado por Jesus. Pedimos, Pai, que o Senhor graciosamente nos dê a graça de conhecer mais a Jesus, que use esse tempo, que use o Dr. Craig e a mim, e que possamos ser edificados pelo Teu Espírito para a honra e glória do Teu nome e para a vivência mais plena do discipulado cristão. Em nome de Jesus. Amém. Please do continue coming in. Por favor, continuem a entrar, quem ainda está no fundo. There are a lot of good empty seats right here in the middle. Tem muitos assentos bons disponíveis aqui na frente. The most colorful jacket in the room. A jaqueta mais colorida na sala. I have discovered that many Brazilians like to dress in black. Eu descobri que muitos brasileiros gostam de se vestir de preto. So when I see some pretty blue or pink, I like it. Então, quando eu vejo um azul bonito ou rosa, eu gosto. I think I see something that's not black in the back row, but my eyes are so bad I don't know if it's green or gray. Eu vejo algo que não é preto na última fileira, mas meus olhos são tão ruins que eu nem sei se é verde ou cinza. Oh, good. I'm glad to hear that. Yesterday we began to talk about the quest for the historical Jesus. Ontem nós começamos a falar sobre a busca pelo Jesus histórico. And we barely had time to talk about the new quest that began after World War II. E mal tivemos tempo para adentrar a questão da nova busca que deu início após a Segunda Guerra Mundial. I don't want to say a lot about this period, but we can make some generalizations. Não quero falar muito sobre esse período, mas podemos fazer algumas generalizações. The writers focused much more on the teachings and sayings of Jesus than they did on his actions. Os escritores focalizaram muito mais Teachings and no sayings. ensino e nas palavras de Jesus do que nas suas ações. And there still was an emphasis on the things that seemed to make Jesus different from the average Jew. E ainda havia uma ênfase nas coisas que pareciam tornar Jesus distinto do judeu mediano da sua época. But as I mentioned at the end of our time yesterday, Mas, como eu mencionei ao final do nosso tempo ontem, with enough time passing after the end of World War II, com a passagem de tempo suficiente após o fim da Segunda Guerra Mundial, people were no longer as committed to making Jesus dramatically different from Judaism. as pessoas já não estavam tão comprometidas em fazer Jesus parecer distinto do judaísmo. And they realized that you couldn't just go passage by passage, topic by topic through the Gospels. You couldn't. E perceberam que não dava para simplesmente ir
passando de passagem em passagem ao longo dos evangelhos. You had to ask more holistic questions. Era preciso fazer perguntas mais holísticas. What were Jesus' overall aims or goals? Quais eram os objetivos ou os alvos globais de Jesus? What were his worldviews and presuppositions? Quais eram a sua cosmovisão e suas pressuposições? And maybe most important of all, how did he see his ministry completing the story of Israel? E o mais importante de tudo, como ele enxergava a sua história como completando a história de Israel. And we're right back to the major topic of this conference. How did he fulfill the scriptures? E assim estamos de volta ao tópico principal dessa conferência, como ele e o Novo Testamento cumprem as Escrituras. Sometimes I like to ask groups of people, if you had to tell the gospel as a story, as a narrative, how would you tell it? Às vezes eu gosto de perguntar para grupos de pessoas, se você tivesse que contar o evangelho na forma de uma narrativa, de uma história, como você contaria? And oftentimes they will say, God created the heavens and the earth and everything in it. E muitas vezes as pessoas diriam, então, Deus criou os céus e a terra e tudo o que há na terra. He created humanity as the most important part of creation. Ele criou a humanidade como a parte mais importante da criação. But human beings sinned, so he had to provide a plan of redemption. Mas os seres humanos pecaram, então ele teve que prover um plano de redenção. A man by the name of Jesus in the first century was the redeemer for mankind. Homem chamado Jesus do primeiro século foi o redentor para a humanidade. And maybe they'll say something more about Jesus and go on from there. E talvez diriam mais alguma coisa acerca de Jesus e seguiriam adiante a partir daí. What's missing? O que está faltando? Everything from Genesis 4 to the end of Malachi. Tudo entre Gênesis 4 e o final de Malaquias. Almost 39 books of the Bible are missing. Quase 39 livros da Bíblia estão faltando. Everything that people called the scriptures at the time of Jesus. Tudo o que o povo da época de Jesus chamava de escritura está faltando. So even if you don't think that promise fulfillment is the unifying feature of the Bible. Então, mesmo que você não acha que promessa e cumprimento seja o grande tema unificador da Bíblia, you have to tell the story so that it includes the people of Israel. você tem que contar a história para que inclua o povo de Israel. Jesus, whatever else he believed that he was the culmination of God's working with Israel. Independente de tudo mais que Jesus cria, ele acreditava que ele era o cumprimento de toda a esperança do que Deus tinha feito com o povo de Israel. And this is what the third quest of the historical Jesus has really emphasized. E é esse ponto que a terceira fase da busca pelo Jesus histórico tem enfatizado. I took some notes on the major aspects of Jesus' life and ministry that people in the third quest recognize. Eu fiz algumas anotações sobre aspectos grandes da vida e ministério de Jesus que pessoas envolvidas nessa terceira onda reconheceram.
you can write a much longer book about what Jesus most likely did and taught if you're a part of the third quest. Você conseguia escrever um livro bem maior sobre o que Jesus pensava e ensinava, se você é parte dessa busca, dessa terceira onda da busca. Not every person who has contributed says exactly the same thing. Nem todos os contribuintes a essa área têm dito as mesmas coisas. And there certainly are parts of the Gospels that don't command the same level of confidence as others. E há certamente partes dos evangelhos que não inspiram o mesmo nível de confiança de outras partes. But here is a list of the things that many writers in this school of thought have agreed Jesus really did. Mas segue aqui uma lista de coisas que muitos estudiosos dessa terceira busca concordam entre si que Jesus fez. He grew up in a small village in Galilee by the name of Nazareth. Ele cresceu numa pequena vila na Galileia chamada Nazaré. His family were pious, law-abiding Jewish people. A família dele eram judeus piedosos que seguiam a lei. His adoptive father, Joseph, worked as a carpenter. O pai adotivo dele, José, trabalhava como carpinteiro. But the Greek word that's translated carpenter, tekton, Mas a palavra grega que é traduzida carpinteiro, tekton, can also mean a stone mason, someone who cuts and builds with stone. também pode ser traduzido como uma pessoa que trabalha com pedras, alguém que corta e trabalha em construção com pedra. So Jesus, like his brothers, may well have learned this kind of work as well. Então, Jesus, assim como os seus irmãos, poderia ter aprendido esse tipo de trabalho também. There is a strong tradition that even Jewish critics acknowledged. Há uma forte tradição que até mesmo os críticos judeus reconhecem, That Jesus was conceived outside of wedlock. de que Jesus foi concebido fora do casamento, That Joseph was not his biological father. de que José não era o seu pai biológico. If you didn't believe in the story of a virgin birth, then you assume that Mary probably was raped. Se você não acredita na história do nascimento virginal, então você provavelmente vai crer que a Maria foi estuprada. There is a recurring tradition in ancient Judaism that it was probably a Roman soldier who did it to Mary. Há uma tradição recorrente nas tradições judaicas de que provavelmente foi um soldado romano que fez isso para Maria. Because they did that frequently to young Jewish women. Porque eles faziam isso frequentemente com jovens judias. But for whatever reason, Jesus as a child would have been considerably stigmatized. Mas seja qual for a razão, Jesus certamente quando criança teria sido bastante estigmatizado. In a small village where everyone knows everything about everybody, Numa pequena vila onde todos conhecem tudo a respeito de todos, the story would have circulated that Jesus was a bastard. teria circulado a história de que Jesus era um bastardo. And unlike today's world, that could have led to significant ostracism. E ao contrário
do mundo hoje, isso poderia ter levado a um ostracismo, uma exclusão significativa. Like almost all Jewish boys who lived close enough to walk to a synagogue, Assim como todo menino judeu que morava perto o suficiente para ir a pé a uma sinagoga, Jesus would have attended a school 5 days a week, just like we have. Jesus teria frequentado uma escola 5 dias por semana, assim como nós, Maybe even 6 days. talvez até mesmo 6 dias. And from about the ages of 5 to 12, would have studied with other children under a local rabbi. E entre a idade de 5 a 12 anos, ele teria estudado junto com outras crianças sob tutoria de um rabino local. But school would have been very boring by modern standards. Mas pelos padrões modernos, a escola teria sido muito entediante. There was only one subject, Havia apenas uma matéria, the Bible, a Bíblia, the Hebrew Scriptures. as escrituras hebraicas. Because Jews believed that answers to any question of life could be found there. Porque os judeus acreditavam que as respostas para qualquer pergunta, qualquer questão da vida poderiam ser encontradas ali. And therefore it was important to memorize as much of the Bible as possible. Portanto, era importante decorar, memorizar o máximo possível da Bíblia. There is a rabbinic tradition that says that a class of children had to memorize a particular passage before they studied it. Há uma determinada tradição rabínica que dizia que as crianças precisavam aprender de cor uma passagem das Escrituras antes de estudá-la. And that each boy, and unfortunately it was just boys, E que cada menino, e infelizmente era somente para os meninos, that each boy had to recite the passage perfectly without a single mistake. e que cada menino tinha que recitar, tinha que falar a passagem de memória perfeitamente, sem um menor erro sequer, Before they could go on and discuss it. antes de ser admitido, né, entrar e discutir aquela passagem. So when Jesus began as an adult to teach, his audiences knew the Hebrew Scriptures very well. Então, Jesus, quando adulto, começou a ensinar, os seus ouvintes conheciam muitíssimo bem as Escrituras. When education was finished at about the age of 12 or 13, Com a conclusão da educação aos 12 ou 13 anos de idade, then a young boy learned a trade, often what his father did. aí um menino tipicamente aprenderia uma profissão, normalmente o que o pai dele fazia. And so this is probably when Jesus himself learned to be a carpenter, a woodworker, or a stone worker. E, presumidamente, é isso que aconteceu com Jesus. Ele aprendeu a ser um carpinteiro, trabalhar com madeira ou talvez trabalhar com pedra. Right about the time he was getting to this age, Bem no tempo em que ele estava chegando nessa idade, there was a building, a construction boom, we might say, a lot of building going on in a nearby city. houve naquela época um boom, podemos dizer, de construção numa cidade próxima. The two largest cities in Galilee were Caesarea by the Sea of Galilee. As duas maiores cidades da região da Galileia Sorry, that's not right. Were Tiberias by the Sea of Galilee. As duas maiores eram Tiberíades, ao lado do Mar da Galileia, And a city called Sepphoris. e uma cidade chamada Séforis.
these were the two cities where Gentiles living in Galilee tended to settle. Essas eram as duas cidades onde tipicamente os gentios que moravam na Galileia acabavam ficando. And Sepphoris was only 5 miles from Nazareth. E Séforis ficava a apenas 5 milhas, 8 quilômetros de Nazaré. An easy run for a young, energetic man. Uma corrida simples, fácil, rapidinha para um jovem cheio de energia. Or maybe he would just walk fast. Ou talvez ele fosse só ir caminhando rápido. We don't know if Joseph's sons went to work there, but we do know that many young men from the general area were employed in Sepphoris during this period of time. Não sabemos se Jesus e os seus irmãos foram trabalhar em Séforis nessa época, mas sabemos que muitos dos homens, dos jovens da Galileia foram trabalhar na construção em Séforis. In just the last 40 years, Sepphoris has been very heavily excavated. In the last 40. Nos últimos 40 anos, a Séforis tem sido escavada extensivamente, os arqueólogos trabalhando lá. And some of the larger buildings have amazing tile work with paintings and mosaics. E alguns dos edifícios maiores têm obras impressionantes de azulejos e etc. Pictures of Greek gods and goddesses. Tem mosaicos, figuras de deuses e deusas gregos. So the Jewish boys who worked construction there would have learned something about Gentile and pagan beliefs. Então os moços judeus que foram trabalhar lá teriam aprendido alguma coisa acerca de crenças religiosas de outros povos. Jesus may well have been one of these. É muito plausível que Jesus tenha sido um desses jovens. And a family that had a father and several sons engaged in construction work was not the poorest of families. E também podemos dizer que uma família, um pai engajado em construção não teria sido não teria sido uma das famílias mais pobres. They would have been more like what we would call the lower part of the middle class. Seria o que talvez nós chamássemos de a parte inferior da classe média. We've already said we know very little else about the silent years of Jesus' life. Já dissemos que sabemos pouco sobre os anos silenciosos da parte do meio da vida de Jesus. But at some point, when John the Baptist began his ministry, Jesus himself was baptized. Mas em algum momento, enquanto João Batista estava ministrando, sabemos que Jesus mesmo foi lá e foi batizado. It's almost impossible to imagine a Christian inventing the story of Jesus being baptized by John. É quase impossível imaginar um cristão inventando a história de Jesus indo ser batizado por João. Because John was teaching this was a sign of repenting for the forgiveness of sins. Porque João estava ensinando que o batismo dele era um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. What? Jesus had to have his sins forgiven? O que? Jesus teve que ir receber o perdão dos pecados? No, not necessarily. Não necessariamente. We have to think like first century people. Temos que pensar como as pessoas do primeiro século, where the group that a person was a part of was more important than the individual. Onde o grupo a qual uma pessoa fazia parte era mais importante do que o indivíduo. Jesus could easily have been speaking on behalf of
his people when he asked God to forgive sins. Been speaking on behalf of his people. Jesus poderia estar falando em nome do seu povo quando ele pediu para Deus perdoar os pecados. But because that could so easily be misunderstood, it wouldn't have been invented. Mas justamente por ser tão fácil mal entender aquele episódio, é muito improvável que alguém tenha inventado aquela história. Almost certainly one of the things that Jesus did early in his ministry was calling the 12 disciples. É quase certo que uma das primeiras coisas que Jesus fez no ministério dele foi chamar 12 discípulos. Rabbis regularly gathered a small group of young men around them. Rabinos regularmente juntavam em torno de si grupos pequenos de homens. They were almost always younger than the rabbi. Quase sempre eram mais novos do que o rabino. So if Jesus was about 30 at the beginning of his ministry, these were probably young men in their 20s. Então, se Jesus tinha aproximadamente 30 anos no começo do ministério dele, esses homens quase certamente estariam na casa dos 20. But the average rabbi had a lot of young men coming asking to be a disciple. Mas o rabino típico tinha muitos homens jovens vindo pedir para serem aprendizes dele. And the rabbi would choose from among those who had approached him first. E o rabino faria a sua escolha dentre aqueles que já tinham vindo procurá-lo. Jesus does completely the opposite. Jesus faz totalmente o contrário. He initiates conversations with the people he wants who have not approached him at all. Ele inicia a conversa com pessoas que ele quer que o sigam, que até ali não tem procurado ele nada. So again, people wouldn't have made up a story that way. Então, novamente, as pessoas não teriam inventado essa história. But why 12? Mas por que 12? There were 12 tribes of Israel. Havia 12 tribos de Israel. 12 sons of Jacob. 12 filhos de Jacó. Almost certainly Jesus is representing his followers as a new Israel. É quase certo que Jesus estava pintando os seus seguidores como sendo um novo Israel. The restoration of Israel that everyone longed for would take place in the community of Jesus followers. A restauração de Israel, pela qual as pessoas ansiavam, aconteceria dentro da comunidade dos seguidores de Jesus. The third quest for the historical Jesus regularly agrees that he interpreted the law in significantly different ways from others. A terceira busca pelo Jesus histórico regularmente concorda que Jesus interpretava as leis do Antigo Testamento de uma forma diferente daquilo que era típico na época dele. And that this led to growing conflict and tension with the religious authorities. E que isso levou a um crescente conflito e tensão com as autoridades religiosas. And very interesting for me is that most historians today would say Jesus healed people and he cast out demons. E o mais interessante para mim é que a maioria dos historiadores hoje dizem ou diriam que Jesus ele curava as pessoas e ele expulsava demônios. Now, they don't all agree about exactly what was going on. Eles não concordam exatamente sobre o que estava acontecendo. Maybe these demon-possessed people were mentally ill. Talvez essas pessoas
endemoninhadas tenham sido pessoas com doenças mentais. Maybe Jesus' power and authority convinced them that they had demons cast out of them. Talvez o poder e a autoridade de Jesus os convencia de que haviam sido expulsos demônios deles. Maybe something about the healings involved the power of mind over matter. Talvez algo envolvido na expulsão remetia ao poder da mente sobre a matéria. But the traditions are so deeply entrenched and found in other authors, even outside of the New Testament. Mas a tradição acerca dos milagres é tão profundamente arraigado, mesmo em fontes fora dos evangelhos, That something that was interpreted as miraculous healings or exorcisms must have been part of Jesus' ministry. que certamente alguma coisa que foi interpretado como milagres e expulsão de demônios tem que ter feito parte do ministério de Jesus. Central to Jesus' teaching was the double love command to love God and neighbor. Central aos ensinamentos de Jesus foi o amor, o mandamento do amor duplo a Deus e ao próximo. The parables are so distinctive, they are almost certainly authentic. As parábolas são tão únicas, distintivas, que quase certamente são autênticas. Teachings about loving one's enemies are so different from the rest of Jesus' world. Ensinamentos a respeito de amar aos inimigos são tão diferentes do que era típico no mundo de Jesus, That nobody would have made those up. que ninguém teria inventado aquilo. God as an intimate, heavenly Father with a lavish, forgiving love for his people was not very well understood or even known. Deus sendo um pai que amava o seu povo com um amor íntimo, era um conceito não popular, não conhecido. Talking about making peace in a world filled with warfare must have been central to Jesus. Falar sobre fazer paz em um mundo em guerra deve ter feito parte do ensinamento de Jesus. And yet, Jesus' own family didn't seem to accept him very well. Porém, nem a própria família de Jesus parece ter dado muita aceitação a ele. And Jesus said things like, whoever does not hate their father or mother or brother or sister or children cannot be my disciple. Mas Jesus teria dito coisas como Whoever does not hate all of these family members. quem não odiar ao seu irmão, sua mãe, seus membros da sua família, não poderá ser o meu discípulo. How many of you hate your children? Quantos de vocês odeiam seus filhos? No? How many hate your parents? Quantos odeiam seus pais? No, don't answer Não, that. melhor não responder essa. And fortunately, Jesus teaches elsewhere that what he means is we must love God much more than these family members. E felizmente em outros lugares fica claro que Jesus está dizendo que devemos amar a Deus muito mais do que a esses membros de nossas famílias. But nobody would have made that up and phrased it that way. Mas ninguém teria inventado e colocado a frase daquela forma. We talked yesterday about Jesus teaching that his followers had to have a
greater righteousness than even the Jewish leaders. Nós falamos ontem sobre como Jesus ensinava que os seus discípulos tinham que ter uma justiça superior aos escribas e fariseus. And his teachings about rewards and judgment and the future all have very distinctive features to them. E os seus ensinamentos a respeito de juízo e o futuro e recompensa têm todos um sabor bem distinto. The whole theme of fellowshipping with the most wicked people of society must certainly be historical. Todo o tema de ter comunhão com a ralé da sociedade tem que ter sido autêntico. What we'll talk about a little bit more tomorrow morning in terms of ritual purity. Amanhã de manhã vamos falar um pouco mais sobre isso em termos de pureza ritual. Jesus did not think that if he touched an unclean person, he would become unclean. Jesus não acreditava que se ele tocasse em uma pessoa impura, ele se tornaria impuro. He believed he could make the unclean person clean. Ele acreditava que era capaz de tornar a pessoa impura pura. That was completely the reverse of Jewish tradition and Old Testament teaching. Era o contrário de toda a tradição judaica e o que o Antigo Testamento dizia. The third quest consistently believes that Jesus was a prophet sent from God. A terceira busca crê consistentemente que Jesus era um profeta enviado da parte de Deus, But that he was more than a prophet. mas que ele era mais que um profeta. And people phrase it in different ways. E as pessoas expressam isso de formas diversas. But some sense of being conscious of being a Messiah seems to be deeply embedded in the tradition. Mas algum senso de consciência de ser um Messias parece estar profundamente enraizado nessa tradição. And yet, as we have seen, not a Messiah who would be a military ruler or a king on a throne in Jerusalem. Porém, não um Messias que seria um comandante militar ou um rei no trono em Jerusalém. He was of the lineage of the house of David, and people called him son of David. Ele era da linhagem da casa de Davi e as pessoas chamavam ele de filho de Davi. But he also used that title from Daniel 7, calling himself the Son of Man. Mas ele também usava aquele título de Daniel 7, chamando a si mesmo de filho do homem. Which means much more than just being human. O que significa muito mais do que apenas um ser humano. We recall that it means the one who was ushered into God's very presence. Relembramos que era aquele que foi admitido à presença de Deus Pai And given universal power and authority over the entire cosmos. e que recebeu poder, domínio, autoridade sobre todo o cosmo. That may not be quite saying Jesus thought he was divine, Talvez não signifique totalmente que Jesus acreditava que ele era divino, but it's definitely getting close. mas certamente está chegando perto. Much closer than anything in the first two quests. Muito mais perto de que qualquer coisa nas primeiras duas buscas. It used to be assumed that Jesus never anticipated his death. Era pressuposto que Jesus nunca antecipou, nunca previu a sua morte. But many scholars in the third quest are saying, yes, the 3 times Jesus predicted his coming death are historical. Mas diversos
acadêmicos da terceira busca estão dizendo sim. Essas 3 ocasiões em que Jesus previu sua morte são historicamente confiáveis. They believe that he entered Jerusalem on a donkey on what we call Palm Sunday. Eles acreditam que ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho no dia em que nós chamamos de Domingo de Ramos. But we probably should stop calling it his triumphal entry. Mas que provavelmente deveríamos parar de chamar isso de entrada triunfal. Because it did not lead to any outward form of triumph. Porque não conduziu a nenhuma forma externa de triunfo. He had come to judge and criticize and even predict the destruction of the temple. Ele tinha vindo para julgar And destruction. e prever a destruição do templo. And when he took his disciples to the Mount of Olives, he spoke about that in considerable detail. E quando ele levou os seus discípulos ao Monte das Oliveiras, ele falou sobre isso em bastante detalhe. Jesus celebrated a Passover meal with his followers. Jesus celebrou uma refeição da Páscoa com os seus seguidores. Which point he interpreted his coming death. O que era para ser interpretado tendo relevância à sua própria morte. But also foreshadowed the messianic banquet that he would celebrate with all believers at the end of time. Mas também prefigurava o banquete messiânico que ele teria com todos os crentes, os seguidores dele, no final dos tempos. It's almost certainly true that Peter denied him 3 times. É quase certo que Pedro o negou 3 vezes. That Judas betrayed him to the religious authorities. Que Judas o traiu às autoridades religiosas. Christians would not make these kinds of things up. Cristãos não inventariam esse tipo de coisa. If you are inventing stories, you portray yourselves in a good light. Se você está inventando histórias, você se pinta de uma forma boa. But there is an amazing amount of detail in the Gospels that make the disciples look pretty afraid and pretty stupid. Mas há uma quantidade impressionante de detalhes nos evangelhos que deixa os discípulos parecerem bastante medrosos e estúpidos. It's only after the resurrection that they finally understand. É só depois da ressurreição que eles finalmente passam a entender. The third quest believes that Jesus was tried before Caiaphas. A terceira busca acredita que Jesus foi julgado perante Caifás. That he was convicted of blasphemy. Que ele foi julgado culpado de blasfêmia. That he was handed over to the Roman governor Pontius Pilate. Que ele foi entregue ao governador romano Pôncio Pilatos. Who eventually ordered him to be crucified. Que finalmente mandou que fosse crucificado. And it may be true that Jesus already had interpreted the significance of this crucifixion. E pode ser verdadeiro que Jesus já havia interpretado o significado dessa crucificação. In Mark 10:45. Em Marcos 10:45. We read that Jesus said, "The Son of Man came not to be served, but to serve." Lemos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. And to give his life a ransom for many. E para dar sua vida como resgate por muitos. As Christians would later put it, to atone for the sins of the world. Como os cristãos expressariam posteriormente, para expiar os pecados do mundo.
The third quest even goes so far as to say there may have been an empty tomb. A terceira busca chega ao ponto de dizer que poderia ter havido uma tumba vazia. And certainly Jesus' followers believed that they saw him again, risen from the dead. E certamente os seguidores de Jesus acreditavam que o tinham visto depois de ressurgir dentre os mortos. Now they will often say historians cannot determine what actually happened. Frequentemente eles dirão que os historiadores não são capazes de determinar exatamente o que aconteceu. But at the very least, this is a belief that emerged almost immediately after Jesus' death. Mas, no mínimo, essa é uma crença que apareceu pouco depois da morte de Jesus. It was not the result of a century of slowly evolving legend or myth. Não foi consequência de um século de mito e filosofia que se desenvolveu lentamente ao longo de muito tempo. Now there are a couple of ways that we can react to that summary. Há duas maneiras pelas quais podemos reagir a esse resumo. We can say there still are some important things missing. Podemos dizer, ainda tem algumas coisas importantes faltando. And I agree with that. E eu concordo com isso. But if you were to take the time to read representative lives of Jesus from the previous 200 years, mas se você separar o tempo para ler biografias, vidas de Jesus comparativas dos últimos 2 séculos, when you get to the third quest, you would say, I'm amazed how much they do accept. Ao chegar na terceira busca, você vai dizer, eu estou impressionado o quanto eles aceitam. And some of these historians are Christian believers like you and me. E alguns desses historiadores são crentes em Cristo Jesus, assim como eu e você. They would say, yes, I actually believe everything in the Gospels. Alguns diriam sim, eu realmente de fato creio em tudo que está nesses evangelhos. But I am participating in the quest to see how much historians can authenticate. Mas eu estou participando dessa busca cujo objetivo é descobrir o quanto os historiadores podem dar por autêntico. If I take off my Christian hat for a few minutes, se eu tirar o meu chapéu cristão por alguns minutos, I'll put it over here. Eu deixo aqui ao lado. Somebody remind me to put it on later Alguém on. me ajuda a lembrar, colocar de volta depois. Using just historical research, what can I likely demonstrate? Usando somente a pesquisa histórica, o que eu consigo demonstrar? And from that point of view, we have come a long way in 200 plus years. E desse ponto de vista, nós caminhamos muito nesses últimos 200 anos e pouquinho. There is one final chapter of the story, but I'll save that for tomorrow morning. Há um último capítulo da história, mas eu vou guardar ele para amanhã de manhã. And I guess we haven't been using the QR code this afternoon. Nós não temos usado o código QR para perguntas, But mas if somebody wants to stand up and ask a question loud enough that Phil can translate it, I'll try to answer it. Mas se alguém quiser se levantar e fazer uma pergunta alto o suficiente para o Phil poder ouvir e traduzir para mim, eu estarei feliz em tentar responder. No, not yet. Not yet. Ainda não, ainda não. Until the Q&A is done. Só depois das perguntas.
Yes, there were two famous rabbis, each about maybe 20 years older than Jesus. Sim, havia dois rabinos famosos, cada tinha uns 20 anos a mais do que Jesus. Became very influential in the early part of the first century. Eles se tornaram muito influentes na primeira parte do primeiro século. And one of them was quite strict and conservative. Um deles era bastante conservador e rigoroso. His name was Shammai. O nome dele era Shammai. And one of them was, well, we might say more liberal and less restrictive in his teaching. E um deles nós poderíamos talvez dizer que era mais liberal e menos restritivo em seus ensinos. And his name was Hillel. E o nome dele era Hillel. And there are a number of times when Jesus' teaching about the law seems to be more similar to Hillel than to Shammai. E há diversas ocasiões em que o ensino de Jesus acerca da lei parece remeter mais, a se assemelhar mais ao ensino de Hillel do que a Shammai. Especially when we're looking at themes of love and compassion and forgiveness and God's fatherly care. Especialmente quando o assunto é temas de amor e compaixão e o cuidado paterno de Deus. There is one place where Jesus is closer to Shammai. Yeah. Tem um lugar em que Jesus parece estar mais alinhado com Shammai. And that's on his teachings on divorce. Isso é o ensino dele sobre o divórcio. We probably wouldn't know that from the way the Christian church acts in the 21st century. Provavelmente não sabemos disso pelo jeito que a igreja cristã age no século 21. At least in North America. Pelo menos não na América do Norte. Maybe you're better. Maybe. Talvez vocês sejam melhores. But he says no. The short answer to your question is yes, you're right. A resposta resumida à sua pergunta é sim, você tem razão. Somebody else? Outra pergunta? Apparently, Jesus didn't do anything terribly significant. Aparentemente, Jesus não fez nada que fosse particularmente significativo. He probably worked with wood and stones. Provavelmente ele trabalhava ao longo desse período com madeira, com pedra. Helped build all the things that carpenters built. Ajudou a construir todas aquelas coisas que carpinteiros ajudam a construir. And did not begin to do what we read about him doing after he was baptized until that point later on. E não começou a fazer as coisas sobre as quais lemos que ele fez a partir do batismo dele até bem depois. That's a very unsatisfactory answer to É uma many resposta people. bastante insatisfatória para muitas pessoas. We want something more exciting. Nós queremos algo mais empolgante. And in every era of church history, people have made up stories. E em todas as eras da história da igreja, pessoas têm inventado histórias. Jesus went to India and studied with a Buddhist monk. Jesus foi para a Índia e estudou com um monge budista. Or closer to home, he went to one of those Essene monasteries and learned about
community and the law. Ou mais perto de casa, ele foi para um desses mosteiros dos essênios e aprendeu sobre pureza e sobre a lei. Or he just worked some amazing miracles in his neighborhood in Nazareth. Ou ele fez uns milagres impressionantes na vizinhança dele, ou em Nazaré. But there is no historical support for any of these legends. Mas não há apoio histórico para nenhuma dessas lendas. I am always impressed by Luke chapter 2, verse 52. Sempre me impressiono com Lucas 2:52. The very last verse in the chapter. O último versículo no capítulo. After teaching in the temple at age 12, he goes back home with his parents to Nazareth. Depois de ensinar no templo aos 12 anos de idade, ele volta para casa, para Nazaré. And Jesus grew in wisdom. E Jesus crescia em sabedoria. Today we might say he grew intellectually. Hoje poderíamos dizer que ele crescia intelectualmente. He did not emerge from Mary's womb able to talk and recite the scriptures from memory. Ele não saiu do ventre da Maria capaz de falar, capaz de recitar as escrituras de memória. He had to grow like every other human child. Ele precisou crescer, assim como todas as outras crianças humanas. He grew in wisdom and stature. Ele crescia em estatura. He grew physically. Ele cresceu fisicamente. Well, that one seems logical. Essa parece lógico. He grew in favor with God. E ele crescia em graça diante de Deus. Wow. Is that how you say it too? He grew spiritually. Ele cresceu espiritualmente. It's very possible that until he was baptized by John, he did not have a complete understanding of what his mission was that God had called him to. É possível que até ser batizado por João, ele não tinha um entendimento pleno de qual era a sua missão. And he grew in favor with human beings. E ele crescia em graça diante dos homens, dos He seres humanos. grew socially. Ele cresceu socialmente. Why emphasize that? Por que enfatizar isso? Because as Hebrews will put it, in order for Jesus to be our representative, he has to be human in every way like us. Porque assim como Hebreus expressa a ideia, ele tem que ser humano em todos os sentidos, assim como nós, Except without sin. exceto sem pecado. Praise God for Jesus' humanity. Graças a Deus pela humanidade de Jesus. But there's one more chapter to the story. Mas há mais um capítulo à história. Come back tomorrow morning if you dare. Voltem amanhã se tiverem coragem. And thanks for being here this afternoon. Obrigado.